Eu queria falar um pouquinho agora sobre o açúcar e sobre o sal, que são os alimentos brancos aí no caso, que fazem muito mal para a saúde, é verdade? É verdade. O cloreto de sódio faz muito mal, mas o sal faz bem. Olha o paradoxo. O sal integral faz bem. Só que quando eles refinam o sal para fazer aquele pozinho branquinho, bonito para colocar na mesa, eles usaram produtos químicos para poder fazer o sal clarear. E aquilo ficou lá. E tiraram os 80 e poucos minerais que estavam lá. Que Quem eram está falando para nutritivos. vocês é um cardiologista. Eu sei que isso aí vai ser impactante para você, porque vai parecer um absurdo. Quem usa cloreto de sódio, a pressão sobe. Quem usa sal integral, a pressão baixa. Muitos pacientes tratam pressão alta com sal integral, porque quando você ingere o sal integral, lá tem magnésio. E muitas pessoas são hipertensas, têm pressão alta, por deficiência de magnésio. E quando eles mudam para o sal grosso, o sal de churrasco, não adianta você comprar um sal marinho refinado. O sal marinho refinado, você só vai gastar mais dinheiro, porque virou aquele pozinho branquinho. O sal bom, ele não é branco, ele é meio cinzento, Mas entendeu? que sal que seria? Porque a pessoa em casa deve estar perguntando, onde que eu compro esse sal? Como é que O melhor comercialmente? deles chama-se sal rosa do Himalaia, que é importado no Brasil, vai nas casas de produtos naturais, e eu não estou fazendo propaganda nenhuma, não tem nada a ver com nada, não precisa ser propaganda, garoto propaganda de ninguém. Existe um sal do Rio Grande do Norte, de Mossoró, que chama Sinsal com C. Entra na internet, Sinsal. Aí você compra o sal marinho não refinado, que eles chamam de flor de sal. Aí sim, aí te faz bem. Aí, aliás, até deve ingerir. Doutor Lair, qual a importância do magnésio? O magnésio, eu poderia conversar com você aqui umas 10 horas sobre isso. A maior autoridade em magnésio no mundo é brasileiro. Chama-se Arnoldo Veloso, um médico de 84 anos em plena atividade, em Brasília. Entendeu? O magnésio, precisa ver que o magnésio não é bom. O magnésio, que se você tiver dor, você cura com magnésio. Se você tiver tensão pré-menstrual, o magnésio ajuda tremendamente. Hoje existe uma deficiência de magnésio no mundo e também no Brasil. Então, só que o magnésio, para ser absorvido, o ideal é o magnésio quelado. Mas mesmo que você não consiga ele quelado, o cloreto de magnésio, que é muito barato, mais barato que água, existe um sistema aí onde você compra pacotinhos de 33 gramas de cloreto de magnésio para cada litro de água. Você joga aquilo na água de manhã e toma aquilo durante o dia. Tem gente que faz isso anos seguidos, não tem doença nenhuma, não tem nada, melhora tudo. E cloreto de magnésio, você compra 1 quilo de cloreto de magnésio por R$ 11, para você ter uma ideia. Então, magnésio é fundamental para a saúde básica. E hoje, inclusive, tem técnicas americanas, eu tenho magnésio que eu uso, que é transdérmico. Eu esfrego aqui na hora de dormir, ó, é um gel, igual eu faço com hormônios, hoje eu faço com magnésio. Cloreto de magnésio, você esfrega na pele, ele é transdérmico. E saúde cardíaca também magnésio é importante. O magnésio é o melhor antiarrítmico que existe, para você ter uma ideia. Melhor que qualquer antiarrítmico que você possa comprar, melhor que todos. Eu fui diretor da American Sharp and Dome e eu me lembro que na primeira reunião como diretor, eu na minha ingenuidade, levei a ideia de lançar magnésio como antiarrítmico. E claro, todo mundo riu de mim porque não tem patente. E a indústria farmacêutica precisa de patente, porque se uma empresa multinacional grande lança magnésio como antiarrítmico, ela abre o mercado, as outras vão no vácuo. Então, infelizmente, isso acontece. Bom, falamos então da farinha de trigo, da questão do glúten, do sal agora, e o pó branco, o açúcar. O açúcar é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje, porque a quantidade de açúcar que nós ingerimos hoje é em torno de 70 a 80 quilos por pessoa por ano. Por pessoa, 70 quilos ano. Porque você come açúcar de várias formas diferentes, né? Você está comendo um bolo, está comendo açúcar, um doce, né? Está adoçando um café. E aí isso cria um problema muito sério, porque o organismo não está preparado para isso. Antigamente, você imagina um cara caçador, coletor, há 20 mil anos atrás. Onde é que ele ia arrumar açúcar? Não tinha açúcar. Se ele quisesse fazer uso de mel, ele tem que subir 14, 15 metros numa árvore para pegar o mel que fica lá em cima nas abelhas. Eles faziam isso, morria gente buscando mel.
Porque o sujeito subia e caía lá de cima. Então ninguém tinha coragem de ir lá tirar mel lá de cima. Primeiro que o cara subia lá, na hora que ele ia tirar o mel, as abelhas atacavam ele e caía lá de cima. Então, você imagina o drama. Porque onde tinha floresta, a abelha faz no topo mais alto. Então você imagina, nem mel tinha acesso, para você ter uma ideia. E hoje qualquer coisa, o açúcar hoje ficou barato, então é muito barato. E então, faz mal para a saúde. Muito mal para a saúde, principalmente para o homem. Muito mal para a saúde. Por que mais para o homem? Porque o homem ele acaba tendo problema de impotência por causa do excesso de açúcar. A mulher já não é tanto, porque o órgão sexual da mulher não depende de ereção, né? Do homem depende de ereção, né? Então, prejudica. E para resolver o problema do açúcar, então, tem um adoçante aí. Não, pelo amor de Deus. Fica com açúcar. O que o senhor me fala do adoçante? Deus me livre, o que eu te falo? Tirando o stevia, que só sobra o stevia, e a talmatina, que eles não têm acesso porque tem que ser comprado em farmácia, o resto tudo, qualquer um adoçante é pior que açúcar. Vamos pegar aspartame. O aspartame, quando ele cai no sangue, parte dele vira ácido fórmico, que é matador de formiga, e causa lesão cerebral. Vamos pegar a sucralose, que é o mais vendido no mundo hoje. A sucralose foi descoberta na Inglaterra, um pesquisador indiano, trabalhando com um pesquisador inglês, com aquela dificuldade de falar de sotaque de um para o outro, eles estavam desenvolvendo um inseticida. E aí ele desenvolveu, quando ele pegou a molécula, o pesquisador-chefe falou para ele, tested. Ele entendeu tasted, ele pôs na boca. O professor falou, tested. Ele entendeu tasted, e pôs na boca. Ele falou doce, sweet. Ele falou, pô, você colocou isso na boca? Pois é, mas é muito gostoso. Aí eles lançaram como sucralose, como adoçante. É um inseticida para matar inseto. E é o que mais vende hoje. Você quer ver? Você quer ver? Faz um desafio. Pega seu açúcar, seu adoçante, coloca num canto do seu porão, você vai ver se barata chega perto. Açúcar, elas caem na mesma hora, estão lá. O adoçante nem inseto quer, nem barata quer. Então, essa história de que eu sou diabético e eu devo adoçar com adoçante artificial, isso é furado. Tá? Se você, na pior das hipóteses, você vai fazer uso de açúcar mascavo. Açúcar mascavo é nutriente, tem 80 e tantos minerais. O ideal é você aprender a tomar seu café sem açúcar. É assim que se toma café, é sem açúcar. Mas se você quiser pôr alguma coisa, ou você põe estévia, que é uma opção para o diabético, pôr estévia, ou você põe açúcar mascavo. Agora, você pôr adoçante artificial, eu tenho um kit de DVDs, o lado amargo dos adoçantes. É impressionante, se você ler na literatura, a destruição cerebral que ocorre com o uso... Tem gente que é o seguinte, tem uma xícara de café, 2 gotas adoçam a xícara, eles põem 10. Dá um esguicho, inclusive. Dá um esguicho. Aquilo ali, você pôr 2 ou pôr 10, a doçura é exatamente a mesma, porque já saturou. E aquilo vai só prejudicar. A estévia é uma planta e aí estévia é uma planta. Até agora, já pesquisou, nada se descobriu contra a estévia ainda. Eu não sei se vai descobrir alguma coisa, mas o que eu posso dizer de hoje, comparado com os outros, está muito na frente, muito na frente. Mas eu vou deixar bem claro aqui, entre adoçante artificial, com exceção da estévia, e açúcar, eu fico com açúcar, apesar de ser prejudicial. Doutor, aí, para a gente concluindo aqui, falamos de açúcar, a gente lembrou do diabetes. O que a gente pode falar hoje em termos de novidade, de tratamento de diabetes e um pouco sobre essa doença que afeta, já é uma epidemia hoje? Né? É uma epidemia. Hoje tem uma doença nova que chama diabesidade. Já ouviu falar? Não. É a combinação do diabetes com o obeso. Então, a Organização Mundial de Saúde criou um outro nome novo, chama diabesidade. É o que você mais vê no mundo crescendo hoje, é a doença chamada diabesidade, combinação de diabetes com obesidade. A obesidade propicia o desenvolvimento da diabetes. Então, quando você pega um paciente obeso, diabético, e trata a obesidade dele, em geral, a diabetes dele melhora absurdamente, a ponto, às vezes, de nem precisar remédio. Então, o paciente obeso diabético, eu tenho que tratar a obesidade dele, para poder resolver o problema. Entendeu? A base é a obesidade. A base é a obesidade. Eliminando a obesidade já... Você resolve 80% a 90% dos casos. Então, aí o problema é trabalhar a obesidade. E aí tem mecanismos que a gente gastaria
um programa inteiro para discutir isso. Você vê que é o seguinte, cada pergunta que você me faz, você me coloca numa sinuca de bico, porque isso vai contra o que você conhece aí. O telespectador deve estar abismado aí, poxa. Tudo que o doutor Laí está falando não bate com o que eu conheço. Querido, eu estudo 12 horas por dia e pesquiso o que tem de novo. Essa é a minha missão. E eu sei que é perigoso eu estar falando o que eu falo, mas eu tenho que falar, pô. Eu não posso falar, deixar de falar, entendeu? O que eu posso fazer? E a obesidade é um mal hoje da vida moderna, né, que está associada ao prazer, as pessoas estão comendo muito e, logicamente, já tem até consciência que vão ficar doentes. Mas aí não, e vai principalmente fazer, né? ingerindo, porque deixa eu te falar isso. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos. 31 tinha açúcar. Eles põem o açúcar para dar volume e põem sal. Você compra um pão salgado e, na realidade, você está comendo um pão doce e não sabe. Tá? Você imagina. Isso nos Estados Unidos, você imagina aqui. Então, por quê? Porque hoje você coloca o xarope de milho. Esse é que é o grande problema. O xarope de milho, ele é muito mais doce que o açúcar, muito mais prejudicial que o açúcar, extremamente mais barato que açúcar. E aí, como ele aumenta o volume de tudo, o que a indústria faz? Ele coloca xarope de milho. Você está comendo uma coisa salgada e você não sabe se ali tem xarope de milho ou não. E o xarope de milho, ele causa... O primeiro xarope de milho aumenta o ácido úrico. E o xarope de milho, ele é rico em frutose. Aí já vai outra coisa. Como é que a gente faz? Frutose é um veneno. A frutose não é açúcar da fruta? É, veneno. Quando Deus fez o veneno chamado frutose, ele fez o antídoto, que é a fibra. Quando você ingere a fruta, tudo bem. Quando você ingere o suco, a pessoa que ingere muito suco de fruta todo dia, aí começa a ser prejudicial, porque agora vem a frutose sem a fibra. A fibra não veio. A natureza não tem liquidificador, a natureza não tem espremedor de laranja. Você chupar a laranja é uma coisa, você ficar tomando suco toda hora é outra, totalmente diferente. Pode ser suco fresco de laranja, sem açúcar. Se você tomar demais, você vai ter problema. Um dos problemas, você vai desenvolver a síndrome metabólica, que é a obesidade abdominal, que vem com hipertensão, com dislipidemia, o colesterol sobe, o triglicérides sobe. Tudo tem que ser com equilíbrio, então. Né? Então. E aí leva ao processo do diabetes, porque a síndrome metabólica, que é uma das doenças que mais cresce no mundo hoje, a causa lá atrás dela é a frutose. A frutose que inclusive está nos alimentos, escondido na forma do xarope de milho. Que o xarope de milho é mais rico em frutose do que o açúcar da cana. Então viver hoje é prejudicial à saúde. Bem prejudicial à saúde. Então isso é complicado, porque cada vez que você me pergunta, eu estou pisando no pé de alguém. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Então vamos pisar mais um pouquinho no pé de alguém. Vamos lá. Queria falar um pouquinho agora sobre os radicais livres. Sim. Que se fala também antioxidante, chá verde. Tá. Pois é, então, para viver nós temos que gerar radical livre. Não existe vida sem radical livre. Só que a natureza é sábia. Ela criou um sistema para destruir os radicais livres. Superóxido mutase, glutationa peroxidase e catalase. São 3 enzimas que vão destruindo os radicais livres no corpo. Radical livre é o quê? É o resto de uma reação química? É o seguinte, é uma molécula, uma substância, ou uma molécula, ou uma substância, que falta um elétron. E ela busca um elétron para tirar do outro. Então ela vai lá e rouba o elétron. Quando você puxa o elétron de alguém, aquela substância que ficou sem o elétron se oxidou. Aquela que ficou com o elétron se reduziu. São reações de oxirredução. Então oxida de um lado e reduz do outro. Então tá faltando um elétron, se estivesse faltando esse dedinho aqui, eu vou na mão de alguém, puxo o dedo e coloco aqui. Então eu me reduzi, aquele se oxidou. Só que isso agora desencadeia uma cadeia dominó, 10.000 reações. Isso é o radical livre que vai acontecendo. Quando isso acontece em excesso, forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo tem que ser tratado com substâncias antioxidantes. As frutas, os vegetais, são excelentes antioxidantes. Aliás, o melhor antioxidante que existe é tirar o sapato, a meia e andar na terra, ou na areia, ou na grama. Isso é o melhor que existe. O que o pessoal antigo fazia. Mas ninguém faz mais hoje, né? Quando você põe o seu pé no chão, não é no cimento não, no chão,
você em 10 minutos mudou todo o seu metabolismo. Você puxa, a Terra é uma doadora desses elétrons. Então ela restabelece você. Você vai descansar, você tira o sapato, tira a meia, anda lá no sítio, você já se sente bem. Porque você recarregou com elétrons. Existem alimentos que fazem isso. O chá verde tem uma substância chamada epigalatecatequina galato, que é um polifenol, que quando entra no corpo é um potente antioxidante. Então os alimentos funcionais, em geral, são alimentos que além de serem nutrientes, eles têm capacidade curativa. Eles têm, em geral, polifenóis. Vou te dar um exemplo. A cebola tem uma substância chamada quercetina, que também tem uma ação, é um polifenol forte, que tem uma ação antioxidante forte. Então a cebola é uma substância, é um alimento funcional. O abacate é um excelente alimento funcional. Mas abacate não tem muito óleo? O óleo que existe no abacate é o mesmo óleo que existe no azeite de oliva. Exatamente o mesmo. É o mesmo, é o ácido oleico. Então faz muito bem. É, muito bem. E ele tem uma substância chamada beta-citosterol, que é excelente para baixar colesterol. Olha o paradoxo. É tudo. É, meu Deus. Há algum tempo atrás o senhor falou que uma das características da água ela ter essa função antioxidante também, a água ideal. Exatamente. Porque quando você aumenta o pH da água, o pH da água é aumentado com hidroxila. Não hidroxila radical livre, hidroxila radical, não livre. E essa substância agora, mas aí, qual a sua pergunta? Que ela é antioxidante. Pois é, ela absorve elétron. Tá. Agora, a dúvida na prática. Se eu estou fazendo o meu chá verde, eu preciso da água para fazer o meu chá verde. O chá verde, o senhor disse que é um ótimo antioxidante. Sim. Se eu misturar ele numa água ruim... O valor dele é maior ainda. É preferível você tomar o chá verde com a água ruim do que deixar de tomar o chá verde. O chá verde, para você ter uma ideia, é a bebida mais ingerida no mundo. Todos os chineses tomam chá verde. Todos os japoneses tomam chá verde. Todos os coreanos tomam... É a bebida mais consumida no mundo. O chá verde. Tá? Tirando a água. É a bebida mais consumida no mundo. Agora, se eu faço um chá verde nessa água que o senhor disse que é uma água que tem propriedade antioxidante, vai potencializar? Claro, nota 10. Inclusive, quando a água tem um pH alto e um poder de reoxidação, ela consegue extrair do chá muito mais os polifenóis. Você vai ver que a intensidade da cor do chá fica diferente quando a água é melhor. Então, a base de qualquer alimentação trabalhada numa água ideal, potencializa. Potencializa. Então, essas substâncias são polifenóis. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A uva tem uma substância chamada resveratrol, que é um polifenol muito forte. Esse resveratrol, ele inclusive prolonga a vida. Então, lugares onde bebe vinho, uma taça por dia... tem essa cultura que o vinhozinho todo dia faz bem, faz coração, bem. Inclusive. É verdade, é verdade. Uma taça, até uma para mulher, até duas para homem. Isso é verdadeiro. Entendeu? Isso acontece sim. E é por uma substância chamada resveratrol. Resveratrol, ele tem uma propriedade de estimular uma proteína chamada sirtuína, que é a proteína da longevidade. Então, todo o estudo que eles fizeram até hoje, cortando 30% a 40% do que você come, faz você viver mais. Todos os animais, todas as espécies até hoje testadas, por exemplo, eles têm estudo em macacos de 20 anos. Um grupo de macaco come X, o outro come X menos 20%, 30% que eles fizeram. Esses aqui viveram muito mais, mas muito mais do que o outro grupo e não tiveram doenças. E aí foi descoberto que o resveratrol faz esse mesmo papel, igualzinho. Então a pessoa, só que o brasileiro não sabe chupar uva. O resveratrol da uva, ele está na semente e na casca. A gente joga fora a primeira coisa. Entendeu? Resveratrol, então, é um excelente... Excelente. Você vai ver isso. Inclusive, a indústria farmacêutica hoje está fazendo análogos de resveratrol para vender como remédio. Infelizmente, o programa Repórter Saúde chega ao seu fim aqui. Já estouramos um pouco o nosso tempo. Mas eu queria deixar os minutos finais aqui para o Dr. Lair. Deixar uma mensagem para o público que eu assisti esse DVD aqui, é envelhecer sem ficar velho. Então, como a pauta principal do nosso programa é envelhecer com saúde, sim, o mais longevo possível, uma mensagem então para o telespectador, para ele
chegar até os 90, 100, 110 com saúde. É possível? É possível. Primeiro eu quero dizer o seguinte, tudo isso que eu falei aqui, seria muito leviandade da minha parte falar coisa que eu penso. Isso aqui não é o que eu penso, isso aqui é o que a literatura médica mostra. Eu desafio você que está me assistindo a procurar no Google científico, no Google acadêmico, tudo isso que eu falei está lá à vontade, artigos, é só ler. Essa história de que não tem ciência é um jargão que geralmente muito médico usa porque não faz o dever de casa, que é estudar, e fala que não é verdadeiro. Isso tudo está lá comprovado. Eu desafio qualquer um, em qualquer situação, em qualquer momento, tudo que eu falei aqui está provado lá cientificamente. Não é divulgado. Agora, se você quiser ter saúde, a primeira coisa é você dormir bem. Isso não tem nada. Se você tem insônia, você procura resolver esse problema. Não é tomar remédio para dormir, não. É você arrumar um jeito de dormir melhor. O jeito que você dorme, a escuridão que tem no seu quarto faz uma diferença enorme. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você dorme com a televisão ligada, a luz do banheiro ligada, do corredor para ir no banheiro, tudo isso te prejudica. Você não tem ideia o quanto que isso prejudica. Eu não tenho tempo aqui para isso. Então, a primeira coisa é o sono é reparador. Segundo, a água que você bebe. Já que 70% do seu corpo é água, você tem que procurar tomar uma água que tem um pH pelo menos acima de 7,5, para não sacrificar seu corpo. Isso faz uma diferença enorme. E a alimentação que você tem que fazer, você tem que procurar fazer uma alimentação baixa em carboidratos, porque nós ingerimos muito mais carboidratos do que os nossos antepassados, entendeu? Sem necessidade. E é viciante. Esse é que é o problema. Quando você começa a ingerir muito açúcar, você quer ingerir mais açúcar ainda, porque é viciante. Você tem que controlar isso, porque se você não fizer, procure sair da mesa com um pouquinho de fome. Não come até empaturrar. E procure ter uma atividade física. Você tem que pelo menos fazer alguma movimentação, porque se você não tiver atividade física, a não ser que você faça uma ingestão de muitos nutrientes, isso vai te prejudicar no todo. E a maioria dos brasileiros é preguiçoso no que diz respeito à atividade física. E procure estudar, procure ler, porque hoje a informação está democratizada, você tem acesso a ela, quem cuida da sua saúde é você, não é o seu médico. O seu médico pode te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Não adianta você entregar a responsabilidade para o médico, o médico pode fazer nada. Entendeu? A responsabilidade é sua. E você quem tem que ver isso, porque no Brasil, infelizmente, nós não temos Ministério da Saúde. Nós temos o Ministério da Doença. Mais de 80% da verba do SUS é gasto nos últimos 2 anos do brasileiro. Ou seja, a pessoa está vivendo errado a vida inteira e no final da vida ela vai gastar com doença. É isso o final que você quer? Não. Então eu digo que o grande segredo da vida é morrer jovem o mais tarde possível. Tchau. Doutor Lair, eu vou pedir para o senhor contar aquela parábola do mestre e do jovem com o pássaro na mão, que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. É possível? Isso, claro. Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, existia um sábio muito famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. Um jovem, conversando com seu amigo, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou esconder nas minhas mãos, vou levar e vou perguntar para ele se está vivo ou morto. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar o passarinho voar. Se ele falar vivo, eu vou espremer o passarinho e deixar cair morto nos pés dele. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. O jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, levou para o sábio e disse: diga-me, sábio, passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: jovem, a resposta está nas suas mãos. Mesmo eu digo para você, a sua saúde esteve, está e sempre estará nas suas mãos.